Eu tô lembrando aqui, falando dos últimos 20 anos aí, a discussão que existia, né? Tinha empresas que dividiam o que era e-commerce e o que era loja física. Tinha empresas que eram, na verdade, atuavam ali como duas companhias, né? E olha hoje onde a gente chegou, que você pode comprar num canal e devolver no outro e por aí vai. Ô, Ricardo, aqui tem um ponto importante. Você mencionou sobre o back-office, e vale lembrar para quem não está familiarizado, quando a gente fala de Magalu, a gente está falando de um ecossistema. Então tem o Netshoes, Kabum, enfim, tem várias empresas aí dentro desse ecossistema. E quando você fala do back-office integrado, a ideia de CX aqui, a jornada, ela também é vista de uma forma integrada por ecossistema? Sim, hoje eu estou à frente de toda a parte de CX e atendimento das companhias, né? Então hoje está tudo integrado aqui na nossa área de atendimento, todas essas marcas que você comentou, né? O Magalu, Kabum, Netshoes, Estante Virtual, Época Cosméticos, a gente tem toda a parte, né, de atendimento, a parte financeira do grupo, né? O MagaluPay, o consórcio, né? O Maga Mais, que é a nossa operação de telefonia, a nossa parte também de atendimento a sellers, toda a parte de suporte a seller. Então, a gente, né, conforme a gente foi integrando todas essas empresas que foram se juntando ao grupo, a gente foi, né, aumentando muito a nossa eficiência operacional, porque a gente já tinha toda uma estrutura, né, toda uma tecnologia ali para suportar o Magalu, e a gente conseguiu, né, oferecer essa mesma estrutura para todas as empresas do grupo. Né? A gente fez um trabalho, conforme a gente foi integrando ali, a gente fez um trabalho também de analisar particularidades, né, o que fazia sentido a gente colocar debaixo dessa mesma infraestrutura, o que fazia sentido a gente manter particularidade, né, talvez para alguma especificidade do próprio negócio, mas a gente teve um ganho gigantesco ali de eficiência operacional quando a gente fez esse movimento. Qual que é o maior desafio? Né, esse processo que você falou de integração, né? Ele aconteceu em vários momentos porque as incorporações, as compras, elas aconteceram em momentos distintos das outras marcas, das outras empresas. Qual foi o maior desafio? Ou quais os desafios? Ele é uma mescla de cultura com a quantidade de dados que você tem do outro lado. O que você pontuou assim que foi mais difícil nesse processo? Óbvio, sabendo que aqui a gente tem particularidade para cada marca, né? Legal. Pacete, assim, eu acho que existe um desafio de tecnologia, de processo, óbvio, né? Mas eu acho que, como você bem citou, tem um desafio cultural ali, sabe? Eu acho que está em vários canais de forma unificada, né? E conseguir proporcionar uma experiência única ali para o cliente exige esse esforço de tecnologia, de processo, mas também exige que eu acho que todo mundo ali, todas as áreas, né, que a própria empresa pense na experiência do cliente como algo único, né? Eu acho que toda a infra, né, toda a tecnologia, ela precisa estar a serviço de uma visão única ali de CX. É, eu acho que quando a gente fala de cultura também, acho que o primeiro ponto que a gente sempre se preocupou aqui é ter a jornada do cliente como ponto de partida ali para um novo produto ou um novo serviço, né? Então, as decisões ali sobre produto, sobre operação, sobre atendimento, elas precisam ser tomadas ali sob um ponto de vista do cliente, não como um ponto de vista de um canal, né? Outra coisa também que a gente, né, sempre deu muita atenção compartilhar os dados e utilizar esses dados de formas integradas. Como eu comentei lá atrás, a gente, né, trabalha num modelo de gestão aqui que eu acho que funciona muito bem e a gente sempre teve a preocupação ali de que os OKRs incentivassem sempre um olhar único de jornada na visão do cliente e não uma visão de canal. Então, eu acho que os principais desafios, né, são esses, acho que tecnologia, processo, mas muito forte uma questão cultural de realmente ver a visão do cliente como ponto de partida. Até porque a ideia do CX ela pode ser não diferente, mas ela tem suas particularidades de acordo com cada cultura ali de cada empresa, né? Oi, cara, agora uma curiosidade aqui. Quando você mencionou o ecossistema, você mencionou vários novos negócios ali, né? Oportunidades de negócio que vão além do varejo, que vão além e aí aqui o ponto você já falou um pouco sobre isso, mas como que o CX ele também é uma oportunidade de você ter uma base para novos negócios. Ou seja,
A partir do momento que eu entendo essa jornada, a partir do momento que eu tenho dados e insights ali de forma tão estruturada, eu também consigo levar para a área de negócios, para a área de produto, para a área de novos negócios, insights importantes para eu criar novas possibilidades. Assim, qual que é a importância do CX nesse contexto? Legal. É, a gente, né, nesses últimos anos, quando a gente fez a integração dessas várias empresas, né, a gente teve, né, o prazer, eu acho que a grande oportunidade de conhecer negócios distintos dentro do próprio negócio. Né? E a gente se deparou ali, Pacete, com experiências, com empresas que comungavam tanto de valores, né? Acho que sempre foi uma premissa do Magalu para fazer qualquer movimento de M&A, né, de qualquer integração, sempre analisar muito forte a parte, né, de sintonia de valores ali, mas também de trazer para dentro do grupo empresas que também comungavam da mesma cultura de experiência do cliente. Né? Então, vou citar como um exemplo aqui, mas né, acho que várias delas, ou todas elas poderiam ser um exemplo aqui, mas quando a gente integrou a Netshoes é uma empresa que foi criada lá nos anos 2000, né? Quando a internet ainda não era uma realidade para todo mundo, aliás, não era uma realidade para quase ninguém, né? É uma empresa que começou a comercializar tênis, que não é algo tão trivial de você, né, lá atrás, nos anos 2000, né, comprar tênis pela internet, mas que ele fez através do bom uso de tecnologia, atrelado a uma cultura muito forte de experiência do cliente, ela conseguiu criar ali, né, uma empresa que conquistasse a confiança dos consumidores e que crescesse em cima dessa confiança, né? Então, quando a gente fez a integração da Netshoes, a gente teve, né, o enorme prazer aqui de comungar, de dividir, de partilhar ali, né, bons exemplos, melhores práticas ali de experiência do cliente que a gente adotava tanto em Magalu quanto em Netshoes, para a gente construir um sistema ainda mais robusto, né? E assim, a gente sempre teve uma prática muito legal aqui dentro do Magalu, né? A gente tem nossos rituais aqui de gestão, né? Norteado aí pelo modelo de gestão. Um deles é a nossa execução dos comitês de clientes. A gente tem um comitê de clientes, é comitê com foco no cliente, né? Ele não é com a participação direta do cliente, mas é com foco no cliente. A gente tem esse ritual a cada 15 dias, né? Com a participação dos principais stakeholders ali, e a gente utiliza esse fórum para a gente analisar todos os dados. A gente tem uma imensidão de dados aqui, né? Tantos dados que a gente coleta de forma receptiva com, né, dos contatos que a gente recebe dos nossos clientes, e também através das pesquisas ativas que a gente faz, né? Pesquisa com cliente, pesquisa de mercado, a gente consegue analisar a experiência, né, que a gente está oferecendo através desses dados todos, levar para esse fórum executivo e a gente discutir ali, né, com a companhia, com os principais stakeholders, né, quais os próximos caminhos que a gente vai ali, né, buscar, perseguir e atingir ali em relação à experiência do cliente. Então, acho que é um pouco do que a gente tem trabalhado aí, dados e experiência do cliente aí em prol do negócio. Você falou da Netshoes, para quem tem menos de 25 anos, talvez, 25 em diante aqui, quando o Ricardo menciona esse desafio lá nos anos 2000 de você. Hoje parece tão intuitivo, né? A compra de uma roupa, de um tênis pela internet. Naquela época era uma questão de até de confiança, né? Como que eu vou comprar esse produto? Ou será que esse produto vai chegar? Então eram desafios que hoje parecem muito básicos, mas que na época determinavam toda uma estratégia. E é interessante o exemplo que você deu, né? O quanto que a Netshoes também, sendo uma pioneira ali, ela traz essa oxigenação, esse lado de boas práticas, e você vai somando forças ali.